intervalo, sei lá, de 7 dias, 8 dias. É impossível você repetir o time. Não tem como. Não dá. Então, não tem como, porque o rodízio bom, churrascaria. Isso é uma frase que, assim, ela é apelativa, ela é desrespeitosa ao trabalho do treinador. E o rodízio é uma situação do futebol que é usada em vários momentos por vários treinadores e vários clubes no mundo inteiro. Porque é difícil enfrentar um calendário puxado. Claro que o ideal é que você tenha sempre os considerados melhores ali jogando o tempo todo. Mas é diferente hoje, o futebol é outra dinâmica, o futebol é outra exigência física, outra exigência tática, de leitura de jogo. Entendeu? Ele demanda demais dos jogadores. Por mais que o jogador, às vezes, queira jogar, às vezes é importante preservar o atleta. Ainda mais numa situação atípica como a do Flamengo. Se ele está fazendo referência ao conceito de rodízio anterior, né, quando o Flamengo ainda não estava nessa loucura, eu não lembro, acho que foi lá no início de agosto, a última vez que o Flamengo teve uma semana livre, um meio de semana livre. Sinceramente, eu não lembro. E mais, eu acho até, minha opinião, que o Domi poderia ser mais ousado e, por exemplo, ter usado mais a base essa semana. Base a quem ele recorreu, junto com seus auxiliares, no momento mais difícil, e que deu uma resposta muito positiva. Então, por exemplo, o Ramon poderia ter jogado. O Ramon, quando entrou melhor do que o René. Eu entendo que ele não queira desvalorizar o René, que está à disposição, né, na hierarquia está à frente do Ramon. Mas, por outro lado, ele mantém o Hugo no gol. Que eu acho certo. Eu acho que ele tem que manter o Hugo, o Natan. Quando não tiver o Felipe Luiz, eu acho que tem que jogar o Ramon na lateral esquerda. Porque os jogadores entraram e mostraram. O Guilherme Bala pode não ser o maior craque do mundo, mas quando ele entrou, ele deu conta do recado dentro da função que foi determinada a ele. O Lázaro ainda não teve a oportunidade. É um jogador habilidoso, é considerado aí o mais habilidoso, a joia dessa geração. Ainda não foi usado. O Flamengo teve carências ofensivas nos 2 últimos jogos. Ganhou do Goiás na última bola. Contra o Bragantino, teve dificuldades. Talvez, se o Lázaro tivesse entrado, ele pudesse ter ajudado o time. Então, eu acho que poderia ter feito até mais rodízio, usado mais jogadores. Se você tem jogadores de qualidade à sua disposição e você pode usar esses jogadores, vamos usar. Porque é desumano. O calendário já está muito apertado em função da pandemia e o Flamengo ainda teve esse jogo adiado que caiu no meio dessa semana. Então, depois eu vou procurar ver qual foi o contexto, qual foi a situação que o Zico falou, porque me surpreende. Porque ele me pareceu sempre um cara que foi atento a essas coisas. O Zico é dirigente, ele vive o futebol no dia a dia, lá no Kashima Antlers. Embora lá o calendário não seja tão puxado quanto aqui. Mas imagino que ele entenda a situação que vive o time do Flamengo hoje em dia. Pois é, eu estou lendo aqui, inclusive, a matéria que saiu no Jornal Extra do Rio de Janeiro. Está dizendo aqui, Zico, ídolo do rubro-negro, criticou a postura do Domi após empate entre Flamengo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Galinho tem um canal no YouTube, né, o canal Zico 10, e ele disse o seguinte: demora muito tempo para o treinador conhecer o elenco? Ele fez a pergunta. Claro que não, pelo amor de Deus, um mês com um time desse, quem gosta de rodízio é churrascaria. Cara, não vem com essa história. Em um mês você sabe quem é o seu plantel. Você tem tudo na mão hoje em dia. O Zico criticou as escolhas que o Domi fez aí no jogo contra o Bragantino e acabou também criticando também o rodízio. Ainda no assunto, o Zico criticou o Domi, cabe aos jogadores ajudarem o treinador, você não pode ficar refém somente ao treinador e pensar o que ele mandar a gente faz, não é por aí. São as declarações do Zico que estão aqui no Extra, declarações dadas no canal que o Galinho tem no YouTube. E aí, o Zico tá certo ou tá errado? Savoia quer falar? Diga, Savoia. Olha, João, eu acho que o Zico tá certo num detalhe. Eu acho que o Domi errou porque poupou pouco. Devia ter poupado mais. Por exemplo, o Pedro. Isso saiu da boca do próprio técnico do Flamengo, que ele entrou em campo correndo o risco de uma lesão.
mas que o jogador se ofereceu. Cara, se o cara tá nesse estágio, ele não pode jogar. Como é que ele escala um cara que pode se machucar, importantíssimo, como o Pedro? Então, acho que ele errou sim. Errou porque poupou pouco jogador. E aí eu vou contra o Zico, né? Porque o Zico falou que não deve poupar. Eu acho que devia poupar mais pelo elenco que o Flamengo tem, pela base, pelos jogadores já citados aí pelo Eugênio, e que o Flamengo tem da sua base, que jogaram muito bem em vários jogos, especialmente aquele contra o Palmeiras, que era uma fogueira tremenda, né? E eles saíram, poderiam até ter vencido o time do Palmeiras. Então, acho que o Domi errou. Eu sou favorável, sim. Se você tem alguma coisa que te indique, né? E hoje em dia tem vários testes, né, de sangue que mostram que você pode... Algum jogador pode se lesionar, especialmente lesões musculares, né? Eu acho que você pode poupar. Na Europa se faz isso frequentemente e ninguém reclama. Eu acho o seguinte, eu acho que o Domi deveria ter poupado mais. Então, nesse aspecto, eu acho que ele errou sim. E sou favorável ao Zico só nesse aspecto, né? Dizendo que ele errou. Mas nos outros aspectos, não. E esse negócio o técnico não deve ser ouvido, Zico. Um cara como você falar o seguinte, que às vezes o jogador tem que jogar por ele. Pelo menos o João leu uma coisa aí, minha sintonia fina, não sei se eu entendi errado ou não. Cara, não pode. Isso aqui está no Diário Extra. Tem que respeitar o treinador. Tem que respeitar o treinador. Ainda que seja um craque indiscutível como o Zico. Tem que respeitar. Se ele cumprir uma ordem, tem que fazer. Pô. Não passa pela minha cabeça uma coisa diferente. Tá aqui, ó, no Diário Extra. Ainda no assunto, Zico seguiu criticando Domi. Cabe aos jogadores ajudar o treinador. Você não pode ficar refém somente ao treinador e pensar: o que ele mandar a gente faz. Não é por aí. Aí também é uma crítica aos jogadores, né? Falando que os jogadores têm que ajudar o treinador. O Galinho saiu atirando para tudo quanto é lado e criticou. Quero ouvir a opinião do Flavinho. O Zico tá certo, o Zico tá errado. Essa situação toda aí, Flávio Gomes. O que mais eu estranho é o Zico sair atirando para todo lado, como se as coisas estivessem muito mal no Flamengo, né? As coisas não estão mal no Flamengo. Puxa vida, o Flamengo tá bem na Libertadores, o Flamengo tá bem no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem feito, é verdade, uma ou outra partida que não é tão boa. Mas eu acho que João, o erro que muitos torcedores do Flamengo, e o Zico se coloca como tal, cometem, é querer comparar tudo o que aconteceu no ano passado com o que vai acontecer daqui para frente na história do Flamengo. Gente, o Flamengo teve 6 meses de total encantamento. É uma coisa muito rara o que aconteceu no ano passado. Inclusive, o não poupar jogadores, né? Não fazer rodízio de jogadores. E se o Flamengo não tivesse pensando, inclusive... O próprio Jorge Jesus não estivesse pensando em talvez adotar um rodízio necessário de jogadores, o Flamengo não teria contratado praticamente um segundo time inteiro como contratou nesse ano, um jogador bom para cada posição que faltava, né? Porque sabem também os dirigentes do Flamengo e sabia o Jorge Jesus que aquilo que aconteceu nos 6 meses do final do ano passado não é o padrão para o futebol. Ainda mais com vários campeonatos sendo disputados ao mesmo tempo e tal. O jogador se machuca, o jogador é suspenso, acontece de tudo. Então, o Flamengo se reforçou justamente para fazer um segundo time quase tão forte quanto o primeiro. Descobriu ainda, né, meio que por vias tortas, que tem uma base melhor do que se imaginava. Ou seja, mais jogadores ainda que podem ser aproveitados no time principal. E com essa fartura de jogadores, não fazer rodízio é que é errado, né? Até porque os jogadores que têm entrado no time, eles têm dado conta do recado com total autoridade. Não dá para reclamar do goleiro, por exemplo, do Hugo, não dá para reclamar desses meninos da zaga, não dá para reclamar do Pedro, gente, né? Então, o Flamengo tem elenco suficiente hoje para se dar ao luxo, sim. Não vou dizer de fazer o rodízio, jogam 11 hoje e no próximo jogo outros 11 diferentes. Não é isso. Mas é poder trabalhar com a necessidade de poupar um jogador aqui, outro ali. O cara está com uma dorzinha muscular, não joga, não precisa, porque tem um outro que dá para jogar e é do mesmo nível.
Então eu acho que o Zico quis falar uma frase de efeito. E aqui, aliás, é uma frase velha, né? Essa história do rodízio de churrascaria e tal. Ela sequer causa tanto impacto. Eu acho que ele cometeu um equívoco, não é isso? Eu não concordo com a opinião dele, né? Eu acho que com o elenco que tem, se você puder fazer um rodízio, se você puder usar todo mundo, deixar todo mundo na ponta dos cascos, todo mundo em forma, com 3 campeonatos, gente. Porque o calendário não era tão apertado assim, e segundo, porque ele não tinha tantos jogadores no elenco para fazer isso. E vocês se lembram, quando o Rafinha não pode jogar, putz, vai jogar quem? O Gabigol não pode jogar, nossa, vai entrar quem, né? Agora tem o Pedro, tem o Vitinho, tem o Michael, tem o Thiago Maia que veio, tem um monte de jogador bom, então dá para fazer rodízio sim. Pois é. E assim, uma parte da torcida do Flamengo, eu diria que uma parte expressiva, pelo que a gente percebe por manifestações em redes sociais, ela não curte o trabalho do Domi, né? Existe um grupo que é bem grande, batizado de Viúvas de Jesus, né? E este grupo, Viúvas de Jesus, ele não curte o trabalho do Domi. Aí vem Zico e fala um negócio desse, rapaz. Aí botou, mano, gasolina na fogueira da galera do Mengão, mano. Ô, João, e eu vou concordar com o Zico, viu? Eu vou discordar dos companheiros aqui no programa. Sabe por quê? Boa. O Zico é torcedor do Flamengo, cara. Todo mundo sabe o amor que o Zico tem pelo Flamengo. Então, eu acho que essa análise dele é um pouco mais abrangente do que somente esse período. Sabe aquele negócio do copo d'água que vai pingando todo dia e uma hora transborda? Eu acho que o Zico, ele meio que deu, talvez, aí essa declaração, meio que somando vários fatos que já o estavam incomodando. Por exemplo, isso dá uma zica, João. Quando você troca de namorada, aí você começa a fazer um comparativo com a ex. É igual quando você troca de carro, você fala, putz, meu ex-carro era mais legal, hein? Meu ex-carro era mais potente, bebia menos, sabe? Dá a zica. Então, querendo ou não, é inegável, João, que existe uma comparação. Por mais que não deva acontecer, e eu acho que a cada novo processo, a cada nova contratação de treinador, você precisa dar um start ali e esquecer o que passou, mas não tem como você não fazer comparações. A vida é movida por comparações. Então, nesse caso, por exemplo, o Jorge Jesus, ano passado, ele tinha aquela frase emblemática, meu time não tem rodízio. O cara joga de quarta, descansa a quinta, treina a sexta e joga no sábado de novo. Existia realmente aquele negócio e era um cara que ele fazia na prática. O time do Flamengo jogou uma bola que esse ano de 2020, por mais que o Flamengo tenha conseguido resultados, eu concordo com vocês, mas o Flamengo não apresentou um futebol tão convincente como apresentou ano passado. Porque é um novo processo também, é um novo estilo. O próprio Domé, ele não joga da forma que o Jesus jogava. O Flamengo hoje é um time que ele começa uma marcação na intermediária dele, talvez ali naquela zona de meio campo, para aí sim explorar contra-ataques. O time do Jorge Jesus já era aquele time que asfixiava o adversário. Ele já colocava uma linha ofensiva ali para fazer uma pressão e tomar a bola ali, e aí já não deixava o adversário jogar. Hoje o Flamengo dá campo para o adversário e muitas vezes ele acaba jogando no contra-ataque. E ele tem sido letal assim também. Porém, o torcedor do Flamengo, junto com essa declaração do Zico, ele ficou frustrado, João, porque o Flamengo poderia ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ele empatou com o Lanterna, a vice-lanterna do campeonato. E isso é inadmissível. O Flamengo correu até certos riscos ali, como ele já tinha corrido contra o Goiás. Por mais que ele tenha vencido no último minuto com aquele gol do Pedro, mas o Goiás, com 40 e poucos do segundo tempo, teve aquela cobrança de falta que o goleiro do Flamengo foi buscar no cantinho. Imagina o Flamengo perder pro Goiás, cara. O Flamengo contra o Vasco também não tinha jogado bem. Então, tudo isso vai somando dentro de uma situação que você já tem aquele negócio. Pô, meu outro técnico era melhor que esse. Aí o Flamengo não jogando a bola que jogava ano passado, mesmo com uma equipe qualificada. Então, tudo isso somado, em determinado momento você explode, como o Zico explodiu e como boa parte da torcida do Flamengo também explodiu. Por exemplo, a dupla de zagueiros aí que jogou nesse jogo aí contra o Bragantino são inferiores aos zagueiros que estavam no banco, tanto o Noga quanto o Natan. E a torcida do Flamengo ela até aceita um rodízio, João, desde que a molecada participe mais. Agora, quando você faz um rodízio e aí o primeiro que entra é Vitinho, o primeiro que entra é Léo Pereira, ou é Gustavo Henrique, a torcida do Flamengo vai ficar do pé da vida. Então, nesse contexto, eu entendo o que o Zico disse.
E eu também concordo com ele. O Flamengo ele pode render mais do que ele está rendendo. Diga, João. Ah, não, porque eu estou recebendo uma mensagem aqui do conselheiro Miranda, que é um famoso torcedor do Flamengo e nosso telespectador assíduo. E ele está dizendo aqui, o conselheiro Miranda é viúva de Jesus, E ele está dizendo aqui o seguinte: ô João Guilherme, eu acho que o segundo time do Mano é o Flamengo, hein? Porque ele está falando tudo o que o torcedor do Flamengo pensa aí. É isso, mano? Descobrimos o seu segundo time aí, mano? Não, mas, ô João, eu me coloco agora no lugar da torcida do Flamengo, porque eu concordo com eles, cara. Eu concordo de fato. Eu acho que o Flamengo é um time hoje que tem aquele motor V8, mas não passa da terceira marcha. E quando coloca a quarta, dá aquela raspada, sabe, dá aquela engasgada, às vezes o carro morre. Pode dar mais, João. Esse time do Flamengo pode jogar mais do que tá jogando, cara. Ô, rapaz, Rodrigo Bueno, o que você acha sobre esse tema aí? Você me deixou por último, João, que você espera algo diferenciado. Fala a verdade, né? Ah, sim. Aliás, sempre. Mesmo se fosse o primeiro, você sempre é diferenciado, Rodrigo Bueno. Vou escalar um time pra você, vê se você curte, tá, João? Raul, Pois não. Leandro, Marinho, Sim. Moser e Júnior. Andrade, Adílio e o cidadão que falou essa frase aí. Tita, Nunes e Lico. Esse time, sabe quantas vezes ele jogou? Quantas vezes esse time entrou em campo? Quantas vezes jogou junto esse time? 4 vezes. 4? Maior time da história do Flamengo, com o Zico, camisa 10, grande líder e referência. Esse time jogou só 4 partidas. Uma delas foi contra o Liverpool, o famoso 3-0. Foram 3 vitórias e uma derrota. Então, até o grande time do Zico não conseguia repetir a escalação por vários